Como encontrar o equilíbrio entre nem tudo depende de mim, mas algumas coisas só dependem de mim? Essa questão sempre rondou muito a minha cabeça e realmente, se a gente for parar pra olhar o mundo ao nosso redor, faz muito sentido isso ser uma questão na vida de qualquer pessoa. Oi, como é que você tá? Eu ainda não fiz intro pros vídeos. Eu tô gostando assim, depois você me fala se você gosta também, mas eu tô pensando seriamente em fazer. Esse vídeo tá saindo atrasado porque ontem eu adoeci, era o único dia que eu tinha pra gravar esse e outros conteúdos, que eu passei a semana inteira trabalhando muito, e aí não teve o que fazer. Eu fiquei muito mal, acho que não tinha muita outra coisa senão tentar ficar melhor. E aí tô gravando isso hoje, atrasado de 45 do segundo tempo. E eu podia até forçar, né? Eu acho que ia sair alguma coisa, mas muito honestamente, não sei se ia sair algo tão legal assim não, porque como a semana foi muito puxada, minha cabeça já não estava funcionando direito. Aí com dor que lascou mesmo. E aí pra variar, como sempre, eu fico refletindo muito sobre a vida, porque a gente precisa saber gerir tudo muito bem, né? Às vezes a melhor escolha é você fazer, mesmo sem conseguir entregar muito, mas às vezes não. E eu já fui muito a pessoa de me forçar a fazer, mesmo doente, mesmo cansada, mesmo ansiosa. E realmente tem alguns momentos da nossa vida, tem algumas fases que é preciso ser assim, que a gente realmente precisa se esforçar e entregar um pouco além do que consegue. Só que tão importante quanto reconhecer isso é saber também que existem outros momentos da nossa vida que infelizmente a gente não vai conseguir dar tudo e mais um pouco. Muitas vezes a gente não vai conseguir entregar nada, na verdade. E assim como muita coisa na nossa vida é muito relativo, né? Depende de vários fatores. Só que como que a gente consegue encontrar o equilíbrio no meio disso tudo? Como saber qual que é a melhor postura e a melhor escolha a tomar em cada situação? Pausa só para mostrar para vocês o que é que eu faço quando eu não tenho muito tempo para esperar secar. Deve estar mal vento, né, no microfone. Já fui essa pessoa, né, de fazer tudo e mais um pouco, de fazer mesmo sem aguentar, mesmo doente. E tudo isso porque eu sempre tive muita ânsia por trabalhar, muita ânsia por ganhar dinheiro. E aí, quando eu cheguei na fase que estava aparecendo várias oportunidades, eu me sentia na obrigação de abraçar o mundo. E o meu maior mal é que eu não sabia dizer não, me sentia na obrigação de dizer sim para tudo, porque aquilo ali já tinha sido um sonho meu durante um tempo, né? Então, como que finalmente estava acontecendo e eu ia recusar alguma oportunidade? E aí, como resultado, depois de um ano bizarramente corrido, que eu simplesmente, sei lá, cheguei a passar 3 meses sem tirar uma única folga sequer, eu adoeci. E eu fui obrigada a dar uma respirada e parar pra repensar a minha vida. Eu lembro muito de uma cena, eu esgotei a minha cabeça realmente assim ao extremo. Eu trabalhava muito. E aí teve um amigo meu que foi lá em casa, ele olhou assim pra mim, eu lembro até hoje dessa cena, ele lá no quarto, e ele disse: Maeli, você tá sem brilho nenhum. E aí parece que a ficha caiu, sabe? Porque eu entendi que não era só eu que tava me sentindo muito cansada, que as outras pessoas estavam conseguindo ver isso também. E aí eu sempre penso muito no porquê, né? Qual que é a causa? Por que que a gente age assim? Não porque eu acredito que saber o porquê resolve o problema, mas querendo ou não ajuda a gente a ter clareza, né? Sobre de onde vem aquilo ali, acho que fica um pouquinho mais fácil de lidar. E aí quando eu paro pra pensar no porquê, realmente fica muito óbvio porque eu sempre agi assim. Eu venho de uma família de interior, mas assim, é interior mesmo, tá? Acho que tem uns 20 mil habitantes. Talvez eu esteja falando besteira, mas enfim, cidade bem pequena, família pobre. Só isso já colabora muito, né, pra gente se cobrar muito mais, pra gente se colocar nessa posição que tem que ser impecável, porque você tem menos oportunidade. Então, qualquer oportunidade que você tiver, você agarra e não solta de jeito nenhum. E umas memórias, assim, que eu tenho muito claras na minha cabeça é que mesmo com minha mãe se matando de trabalhar pra eu estudar num colégio particular, que inclusive era muito bom, eu e os meus outros amigos desse colégio, a gente tinha total consciência quando parava pra pensar em Enem, em vestibular e coisas assim, que a gente estava muito atrás de qualquer outra pessoa que estudasse num colégio particular de capital, em relação ao acesso, em relação ao estudo, a um conjunto de coisas mesmo. E é um negócio, ter consciência da falta de acesso mexe muito com a cabeça de qualquer pessoa, porque você sabe que você precisa se esforçar muito mais do que outras para chegar numa posição ok, numa posição confortável, que às vezes é o mínimo de alguém. Eu acho que faz um ano, mais ou menos, ou talvez até mais, que eu li uma matéria que falava: a geração Z latina não vai salvar o mundo, o desafio é outro. Em resumo, o texto falava que essa nossa geração que cresceu conectada com tudo é uma geração muito mais consciente, que entende muito mais sobre como que o mundo funciona, mas ao mesmo tempo é uma geração que se sente impotente em relação a tudo que acontece no mundo. E no fim das contas, esses jovens adultos estão tentando salvar a si mesmo. Esse é o maior desafio. É impossível ser uma pessoa consciente e viver em paz e estar tranquilo. Lembra daquele filme Não Olhe Pra Cima? Ele não é um dos meus favoritos, mas eu gosto muito porque ele ilustra demais como que a gente
funciona hoje em dia diante das coisas que acontecem no mundo. É tudo tão desesperador, causa tanta ansiedade que a gente só paralisa. E muitas vezes só finge que nada tá acontecendo, pra não surtar. Porque parece que é mais fácil do que realmente encarar os problemas. E pra mim isso é muito óbvio, porque independente do que tiver acontecendo, você vai precisar continuar estudando, trabalhando, pagando suas contas, a não ser que você seja ativista, político, ou seja diretamente ligado àquilo ali que está acontecendo, a sua vida não vai parar para que você possa parar e digerir melhor aquilo ali. É muito doido parar pra pensar sobre isso, e eu lembro que a matéria tinha alguma coisa também relacionada, que dizia que justamente por a gente querer ajudar, ter consciência do problema, mas não saber como, por onde, o que fazer, aí a gente paralisa. E é justamente daí que vem essa sensação de sou consciente, mas me sinto completamente impotente diante de tudo que eu tenho consciência que está acontecendo. E aí vem várias questões, né? Porque realmente a gente precisa se cuidar. Se eu adoeço, enlouqueço e surto, isso não vai ajudar de porcaria nenhuma. Então, como que eu sigo um caminho fiel àquilo que eu acredito, mas sem colocar toda a minha saúde mental em jogo? E eu acredito que um dos melhores caminhos é a gente realmente parar para entender quais são as nossas lutas, quais a gente vai se dispor a lutar, porque é impossível lutar todas. Não é saudável, é humanamente impossível mesmo. Isso não quer dizer que você vai cagar e andar para tudo que tá acontecendo. É só sobre parar de tentar abraçar o mundo com dois braços, porque não tem como. E uma outra coisa também é entender que é essencial filtrar a quantidade de informação que se consome e a qualidade dessa informação também. Porque se você for parar pra pensar, a gente tá vendo coisa o tempo todo, o dia inteiro. Se você não tem o mínimo filtro daquilo ali, é impossível não dar uma birutada, né? Uma outra coisa também, a gente não vai morrer se ficar sabendo por último, se ficar sabendo depois. Eu gosto muito do podcast da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal, e tem um pedacinho que eu já vi zilhões de vezes, e que eles falam exatamente sobre esse nosso imediatismo. Se tiver um incêndio acontecendo do outro lado do mundo, você fica em pânico acompanhando cada detalhe, como se a resolução daquele problema realmente dependesse da informação chegar em você. Que antes, quando acontecia alguma coisa, você tinha que esperar pelo próximo jornal, né? Então, se passava, sei lá, no Jornal Hoje da Globo, aí você tinha que passar por toda a programação de Sessão da Tarde, de Vale a Pena Ver de Novo, de novela, não sei o quê, para no comecinho da noite vir um outro jornal com um pedacinho de atualização, mas você realmente só ia saber aquilo ali na íntegra quando chegasse na hora do Jornal Nacional, porque aí já ia ter passado o dia inteiro, iam ter recolhido todas as informações, mas hoje, se a gente não fica sabendo o tempo inteiro as atualizações daquilo ali, parece que a nossa vida vai parar. E se você for parar pra pensar, isso tem total relação com aquela primeira pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Como que a gente encontra o equilíbrio entre nem tudo depende de mim, mas algumas coisas só dependem de mim. Escolha as suas lutas. Pense em quem você quer ser daqui a uns anos, o que você precisa para se tornar essa pessoa, quem você se tornou, quem que você é hoje em dia, quanto que você evoluiu ao longo dos últimos anos. Defina as suas prioridades. Às vezes a gente se perde justamente por esse mesmo motivo, porque quer abraçar o mundo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, consequentemente, por tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não faz nada bem feito. E aí, no fim das contas, é muito fácil, muito mais fácil procrastinar, assim. É tipo quem fala, ai, mas só vale a pena fazer academia se fizer dieta também. Só compensa comprar carro se for carro zero. E não é assim. A vida não é 880. Não existe um manual que, se não for pra fazer daquele jeito, não dá certo. É claro que adianta, assim, você fazer o que você consegue fazer. Inclusive, eu acho muito foda quem tem consciência sobre os próprios limites, quem tem clareza sobre aquilo que consegue entregar no momento. Às vezes, o nosso máximo é o mínimo mesmo. Mas será que não é melhor você entregar um 2 do que ficar sentada na porcaria do sofá e não entregar nada? Agora, uma pausa aqui. Esse pó é muito bom. É a primeira vez que eu tô usando ele. Gente, não era pra ter feito o vídeo me maquiando, não. Era pra aparecer já assim, parece Photoshop, real. Boca Rosa, bora passar o Pix aí na minha conta, viu? Que isso aqui foi de graça. É preciso saber quais lutas você quer lutar, e eu me perdi lá atrás justamente por conta disso. Porque eu sonhava tanto em trabalhar, que quando o trabalho chegou, eu não sabia dizer não, aceitava um trabalho atrás do outro. E aí hoje eu consigo entender que aquilo ali não era saudável, que eu não tinha realmente clareza sobre o que eu tava fazendo, eu só tava fazendo um atrás do outro, sem nem pensar. E eu entendo também que em alguns momentos da nossa vida isso acontece, a gente precisa dar mais de si, a gente vai deixar de dormir, são períodos, são fases que são importantes. Mas a única coisa que não pode acontecer é a gente entrar nesse looping automático de fazer por fazer e não saber nem o que é que tá fazendo. Eu realmente acredito que esses momentos de maior esforço, eles precisam vir acompanhados de propósito, sabe? Realmente vale a pena? Por que você tá fazendo aquilo ali? Qual que é o seu objetivo no final das contas? E aí, falando de trabalho, inclusive, eu sempre digo que trabalho realmente, para valer a pena,
ele precisa se encaixar em uma dessas três coisas. Ou ele é por grana, ou ele é um portfólio muito bom, ou é um trabalho que você queria muito fazer. Eu acredito muito que na maior parte da nossa vida a gente trabalha pela grana. Só que, se esse trabalho que te paga bem não te possibilita viver, será que ele não tá saindo muito caro? Foi exatamente isso que me fez pedir demissão naquela época que eu tava trabalhando igual maluca. E que no final das contas eu tava desligada do meu propósito, fazendo por fazendo, parecendo uma máquina, e a grana nem era isso tudo. E aí hoje em dia eu sempre vou refrescando essas coisas na minha cabeça, porque é preciso encontrar o equilíbrio entre entender que eu realmente preciso me esforçar, primeiro porque algumas coisas realmente vão ser mais difíceis pra mim, e segundo porque eu sou ambiciosa, mas se custar minha paz, se custar minha saúde, é muito caro. Até porque não é só sobre mim, não é só o meu esforço que vai fazer eu alcançar tudo que eu quero. Então não vale a pena colocar essas coisas em jogo. A vida é isso, para muito além daquilo que a gente faz, existe o acaso dela, existe outras pessoas, existe sorte também. Tem uma frase muito legal que fala que eu espero que quando a sorte te encontrar, você esteja trabalhando, mas eu acrescentaria que de nada adianta a sorte te encontrar trabalhando se você já morreu por dentro e nem sabe por que está trabalhando mais. De nada adianta você conseguir a sua vida dos sonhos se no meio do processo você adoecer. E é justamente por isso que nisso eu sigo trabalhando, estudando, porque eu tenho total consciência que muitas coisas dependem de mim, mas tudo, é muita coisa, eu sou muito pequenininha no meio desse mundo enorme. E é no meio disso tudo que a gente precisa reconhecer a nossa insignificância, porque se você for parar pra olhar, parte de um ego muito grande, imaginar que tudo nessa vida só depende da gente, que é tão pequeno. É isso. Beijo.